Nesse vídeo eu vou falar sobre o comprimento das coisas, desde a escala subatômica até a escala astronômica. Então, bora lá! Sejam muito bem-vindos ao canal Dois Físicos e um Vetor. Eu sou um físico. E eu sou outro. E esse aqui é o Vetor. Talvez você já tenha parado para pensar que nós somos muito grandes em relação a algumas coisas e muito pequenos em relação a outras. Então, nesse vídeo eu vou falar desde a coisa menor até a coisa maior que a gente conhece, né? Isso pra gente saber onde é que mais ou menos a gente se situa nesse universo tão vasto. Então, sem mais enrolação, bora lá. Bom, começando, a gente tem, na ordem de 10 elevado a menos 35 metros, o comprimento de Planck. E um comprimento menor do que esse, tanto a mecânica quântica quanto a relatividade geral não conseguem explicar como que se comportam as partículas. E para você ter uma noção do quanto esse comprimento é pequeno, se você pegar 0,1 milímetro, uma coisa que praticamente quase não é visível ao olho humano, e você ampliar numa escala do tamanho do universo observável, nesse universo observável, 0,1 milímetro vai ser o comprimento de Planck. Então, só para vocês terem uma noção de quão pequeno é o comprimento de Planck. Agora, já indo para uma escala bem maior aí, mas ainda muito pequena, a gente tem de 10 elevado a menos 18 metros o limite superior do tamanho dos quarks e dos elétrons. Essa ordem de magnitude também corresponde à sensibilidade do detector LIGO, que é aquele que detectou as flutuações das ondas gravitacionais que aqueles dois buracos negros causaram. Agora, se a gente pegar esse comprimento e multiplicar por 1000, a gente tem algo como 10 elevado a menos 15 metros, e isso já é da ordem do tamanho de um próton, de um nêutron. Multiplicando isso por 10, na ordem de 10 elevado a menos 14 metros, a gente tem a escala de um núcleo atômico e também o alcance da força fraca, que é uma das 4 forças fundamentais da natureza. Se a gente ir aí para uma escala 100 vezes maior, da ordem de 10 elevado a menos 12 metros, a gente tem a distância entre os núcleos atômicos em uma anã branca. Tem também o comprimento de onda dos raios gama. Agora, indo para uma escala 10 vezes maior, de 10 elevado a menos 11 metros, a gente tem algo como o raio do átomo de hidrogênio, o raio do hélio. Indo aí para 10 elevado a menos 10 metros, a gente tem o tamanho de 1 angstrom, que é o mesmo comprimento de onda dos raios X. Esse também é o raio de ligação de vários átomos. Indo aí para uma escala de 10 a menos 9 metros, a gente tem um nanômetro. É basicamente o diâmetro de uma hélice de DNA, por exemplo. Nessa escala também a gente tem espessura da membrana celular, a gente tem o tamanho de proteína. E se a gente subir aí, algo da ordem de 10 a menos 8 metros, a gente tem já coisas do tamanho de paredes celulares, de algumas bactérias, de algumas células. A gente tem também a espessura do flagelo bacteriano. A gente tem o comprimento da onda ultravioleta no limite inferior. A gente tem também o tamanho de vírus, como o vírus da imunodeficiência humana. Aquele vírus, que deixa as pessoas com pouca imunidade. Agora, já na ordem de 10 a menos 7 metros, a gente tem coisas da ordem de cromossomos. A gente tem o comprimento de onda de todo o espectro de luz visível. Tudo aqui nessa ordem de 10 elevado a menos 7 metros. Indo aí para a ordem de 10 elevado a menos 6 metros, a gente já começa a entrar na ordem de micrômetros, e a gente tem o tamanho que é o diâmetro de uma bactéria. A gente tem também o comprimento de onda da luz, que é utilizada na internet de fibra ótica. Nós temos também o diâmetro de uma hemácia humana, que é aquela célula do sangue, os glóbulos vermelhos. Tem também a espessura de um fio de teia de aranha. Indo aí para algo um pouco maior, da ordem de 10 elevado a menos 5 metros, a gente tem já coisa como a espessura do cabelo do corpo humano. Tem também a dimensão típica de partículas d'água em névoas, nuvens ou neblinas. Indo aí para a ordem de 10 elevado a menos 4 metros, a gente tem já coisa como o tamanho da poeira e também o tamanho do óvulo humano. Indo aí para uma ordem maior, a ordem de 10 elevado a menos 3 metros, a gente já tem um milímetro. Nessa ordem de milímetro, a gente conta, por exemplo, o diâmetro médio de uma formiga vermelha, conta também o tamanho típico de munições militares. Nessa escala, as coisas já são mais visíveis. A gente entra agora em 10 elevado a menos 2 metros e a gente tem a ordem de centímetros. Nessa escala, a gente já tem um comprimento de insetos, alguns insetos maiores, inclusive. Se a gente pega aí, sei lá, mais ou menos uns 4 centímetros, a gente tem o diâmetro de uma
bola de golfe, por exemplo. Então é uma escala bem mais próxima a nós, né, que a gente tem muito mais contato. E daí para a ordem de 10 elevado a menos 1 metros, né, a gente tem comprimento de uma mão, comprimento de um pé, tudo aí nessa faixa. Nessa escala também a gente tem o comprimento de uma jarda, né, que é 91 centímetros. Tem o diâmetro de uma bola de futebol. Tem também a altura de um liliputiano nas histórias de Gulliver. Não sei se vocês já assistiram As Viagens de Gulliver, é bem legal. Se vocês não assistiram, assistam, é bem legal. É um filme muito engraçado. O livro também é muito bom, recomendo. Nessa escala a gente tem também o comprimento de ondas de rádio da internet que a gente usa, por exemplo, indo aí para a ordem de 10 elevado a 0 metros, né, no comprimento de 1 metro. Dessa ordem aí, a gente tem, por exemplo, a altura do ser humano. A gente tem também o comprimento de ondas de rádio FM, tem a altura de uma cesta de basquete. É o que a gente está acostumado a ver no dia a dia, assim. Indo aí para a ordem de 10 elevado a 1 metros, né, a gente tem o decâmetro. E nessa altura a gente tem, por exemplo, alturas de cachoeiras, de obeliscos, de alguns edifícios. A gente tem o comprimento do maior animal, né, que é a baleia azul, que é 30 metros de comprimento. A gente pegar aí já 49 metros, a gente tem a largura de um campo de futebol americano. Pegar aí 55 metros, a gente já tem a altura da Torre de Pisa. Indo para um tamanho ainda maior, em 10 elevado a 2 metros, a gente tem o hectômetro, né, que são 100 metros. E nessa escala a gente já encontra coisas como o comprimento de um campo de futebol típico. Tem também a altura de 112,34 metros, a altura da árvore mais alta do mundo. Se a gente pegar aí na ordem de 137 metros, mais ou menos, a gente tem a altura da grande pirâmide de Gizé. Indo aí para uns 300 metros, a gente tem a altura da Torre Eiffel. A maioria dos arranha-céus estão entre 400 e 500 metros, então a gente já vai tendo uma ordem de tamanho bem grande, né, das coisas. E aí quase 1000 metros, a gente tem 979 metros, a altura das Cataratas do Anjo, que é a mais alta queda d'água do mundo. Indo para uma ordem ainda maior, a gente tem, né, de 10 elevado a 3 metros, que é 1 quilômetro. Coisas como, por exemplo, o comprimento axial da hidrelétrica de Três Gargantas, né, que é a maior represa do mundo, que fica lá na China. A gente tem também a altura do maior pico do Brasil, que é o Pico da Neblina, com 2.993 metros. Tem também a altura da montanha mais alta da Terra, que é o Monte Everest. Ela tem 8.848 metros de altura, né, em relação à altura do mar. Então aqui a gente já vai tendo, né, coisas de tamanho imenso. Indo aí para uma escala 10 vezes maior, né, de 10 elevado a 4 metros, nós temos a profundidade da parte mais profunda dos oceanos, que é a Fossa das Marianas. A gente tem também, né, na altura de 25 quilômetros, que é a altura da montanha mais alta do Sistema Solar, que é uma montanha que fica lá em Marte. Tem também o mais alto pulo de paraquedas, né, que foi feito numa altura de 31 quilômetros. Aí a gente já tá entrando, né, no comprimento de cidades grandes, comprimento de maratonas. Tem também o comprimento do túnel mais longo do mundo, né, que tem quase 54 quilômetros de distância. Chegando no comprimento de 10 elevado a 5 metros, nós temos alguns trajetos que pessoas que andam de bicicleta fazem. A gente tem também distância percorrida em corridas automobilísticas. Nós temos também diâmetros de asteroides, né, diâmetros de Ceres, por exemplo, que é 975 quilômetros. No caso, esse é o maior diâmetro de Ceres. Quando a gente chega na distância de 10 elevado a 6 metros, né, a gente já tem algo da ordem de 1000 quilômetros. Você pode também chamar de megametro ou megâmetro, eu não sei como é que fala isso. Nessa ordem de grandeza, a gente tem coisas como, por exemplo, o diâmetro da Lua, que é 3.480 quilômetros. Nós temos também o comprimento da Muralha da China, que é 6.400 quilômetros. Em mais ou menos 6.600 quilômetros, nós temos o comprimento aproximado do Rio Nilo e do Rio Amazonas, que são os rios mais longos do mundo. Indo aí para a ordem de 10 elevado a 7 metros, né, algo que é tipo 10 milhões de metros, nós temos já o diâmetro da Terra. O diâmetro equatorial, no caso, é de 12.756 quilômetros. Nós temos também o comprimento do equador da Terra, que é de 40.075 quilômetros. É meio louco a gente pensar que o comprimento da muralha da China é mais ou menos o tamanho do raio do planeta Terra. Bem louco mesmo. Indo aí para a escala de 10 elevado a 8 metros, nós temos o diâmetro de Júpiter, que é 142.984 quilômetros. Nós temos também a distância da Lua para a Terra, né, que é mais ou menos 384.000 quilômetros. Quando nós chegamos na altura de 10 elevado a 9 metros, né, a gente já tem o tamanho de 1 milhão de quilômetros, que aí a gente já tem coisas como, por exemplo, o diâmetro do Sol, que é 1.390.000 quilômetros. Curiosidade que eu achei aqui bizarra é que o carro mais rodado do mundo, ele já tem 5
5 milhões de quilômetros percorridos. E nossa, como é que alguém consegue andar uma distância maior do que o diâmetro do Sol em um carro? É bem bizarro isso. Indo aí para a ordem de 10 elevado a 11 metros, nós temos a definição de unidade astronômica. Se você pegar a distância de 150 milhões de quilômetros, isso equivale a uma unidade astronômica, que é basicamente a distância em que a Terra tem do Sol. Indo aí para escalas cada vez maiores, nós temos em 10 elevado a 12 metros, que é algo já da ordem de bilhões de quilômetros. Temos nessa faixa aí de comprimento a distância de órbita de alguns planetas mais afastados. Por exemplo, a distância da órbita de Saturno com o Sol é de 1,4 bilhões de quilômetros. A distância de órbita de Plutão com o Sol é de 5,9 bilhões de quilômetros. Então a gente já está chegando já quase na escala do sistema solar inteiro, né? Indo aí para 10 elevado a 13 metros, nós temos, por exemplo, a distância que a nave espacial Voyager 1, que é o objeto que alcançou a distância mais longe feita pelo homem até os dias de hoje. Na ordem aí de 1 trilhão de quilômetros, né, ou de 10 elevado a 15 metros, temos coisas como a distância percorrida pela luz em um ano, que é 9,46 trilhões de quilômetros. A luz ela percorre mais ou menos 300 mil quilômetros em um segundo. Em um ano ela percorre esse tanto aí. Então já é uma distância inimaginável. O nosso sistema solar seguramente está entre esse ano-luz. Chegando aí na ordem de 10 elevado a 16 metros, a gente tem a distância, por exemplo, da Próxima Centauri ao Sol, né, ao nosso sistema solar, que é de 4,22 anos-luz. Então a distância entre o Sol e a estrela mais próxima está aí nessa faixa. Indo aí para 10 elevado a 17 metros, nós temos a distância de algumas estrelas em relação ao Sol, algo da ordem já de 10 anos-luz até 100 anos-luz. Então muitas estrelas se situam nessas distâncias de nós. Chegando a uma distância de 10 elevado a 18 metros, nós já temos a maior parte das estrelas que são observáveis a olho nu. É claro, em um céu limpo, aí a gente já consegue, né, nessa faixa aí de 10 elevado a 19 também, já identificar alguns aglomerados de estrelas. Em 10 elevado a 20 metros, nós já temos já o comprimento de 10 mil anos-luz, né, que a gente já consegue observar mais ou menos os espirais da nossa galáxia. Indo aí agora para 10 elevado a 21 metros, nós temos 100 mil anos-luz, que é o diâmetro da nossa Via Láctea, que é a nossa galáxia. Nós temos também a Grande Nuvem de Magalhães, que é uma galáxia anã que está orbitando a nossa galáxia. Temos também a distância da Pequena Nuvem de Magalhães, que é outra galáxia anã que está orbitando a Via Láctea. Indo aí para a ordem de 10 elevado a 22 metros, a gente já tem a distância entre a Via Láctea e a galáxia mais próxima a nós, que é a galáxia de Andrômeda. Distância de 2,36 milhões de anos-luz, né? Então é uma distância inimaginável. Se nós pegarmos aí uma distância de mais ou menos 5 milhões de anos-luz, nós temos o diâmetro de um grupo local de galáxias. Indo para uma escala cada vez mais cosmológica, nós temos na ordem de 10 elevado a 23 metros a nossa distância ao aglomerado de Virgem de galáxias, que é mais ou menos uns 50 milhões de anos-luz. Indo aí para a escala de 10 elevado a 24 metros, nós já alcançamos distâncias como o diâmetro do superaglomerado que a nossa galáxia está situada, que é mais ou menos de 200 milhões de anos-luz. Finalmente, chegando na maior distância possível que nós podemos definir aí, a gente tem em 10 elevado a 26 metros, com 13,7 bilhões de anos-luz, nós temos o tamanho aproximado do universo visível, que é a distância que a luz percorreu desde o Big Bang. Ser que existam coisas que nós ainda não comprovamos de fato, como por exemplo, né, a teoria do multiverso, né, do nosso universo ser apenas um de muitos, nós não sabemos, né, o que existe nos limites do universo, o que acontece se existe um fora do universo. Então, querendo ou não, né, esse vídeo é um vídeo incompleto, tanto para a escala cosmológica quanto para a escala subatômica. Tem coisas que nós ainda não sabemos, né, o que tem, que é daquele tamanho. Então fica aí para os futuros físicos descobrirem, né? Lembrando que a física é uma área que estuda as escalas, desde a escala subatômica até a escala cosmológica. Então, de fato, não tem limite para um físico trabalhar. E assim, esse vídeo termina aqui. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, não esqueça também de se inscrever no nosso canal. Assim vocês estão apoiando a gente a trazer vídeos aqui de cada vez mais qualidade para vocês. E, galera, não se esqueça de se inscrever, porque a gente agora tá postando uns 3 ou 4 vídeos por semana. Então, se inscreve aí e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, né? E que vocês tenham sido instigados por esse fato de nós sermos tão insignificantes em tamanho, né? Em questão de tamanho para esse universo que nós temos aí. E é isso aí, galera. Muito obrigado. Valeu. Fui!
Algumas pesquisas indicam que tem grande chance dessa ser a distância que existe entre você e a pessoa que você gosta,